Desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade vive sobre uma sentença inescapável. Um decreto universal que não faz distinção entre reis e plebeus, ricos e pobres. A morte. A Bíblia chama de o último inimigo a ser destruído. É a nossa realidade mais certa e, para muitos, o nosso maior medo. Mas e se eu lhe dissesse que, nas páginas da própria Bíblia, escondido à vista de todos, existe um padrão de exceção? Histórias de homens que não passaram pelo portão da morte. Quem foi o primeiro homem a ser arrebatado e por que Deus o levou? Como um profeta pôde subir aos céus em uma carruagem de fogo, desafiando todas as leis da natureza? E qual é a relação secreta entre esses eventos misteriosos e o homem mais famoso que já viveu? Aquele que, paradoxalmente, teve que morrer para nos dar a chance de não morrermos eternamente. Essas histórias são apenas curiosidades bíblicas? Ou elas formam um quebra-cabeça que, uma vez montado, revela o futuro da igreja e a sua esperança pessoal? Esta mensagem é para você que já sentiu o aguilhão da morte, a dor da perda de um ente querido. É para você que olha para o futuro com uma mistura de esperança e incerteza. A jornada que vamos fazer hoje não é sobre o medo da morte, mas sobre a promessa de vida. Vamos desvendar o segredo de como Deus, desde o início dos tempos, vem nos mostrando que Ele tem um plano para que seu povo vença o último inimigo. No final deste vídeo, vamos conectar todos esses pontos e entender como a história de um homem que caminhou, um que subiu no fogo e um que ressuscitou, culmina em uma promessa feita diretamente a você em 1 Tessalonicenses 4. A promessa do nosso próprio encontro com o Senhor nos ares. Fique comigo para descobrir o que Enoque e Elias nos ensinam sobre como estar preparado. Bem-vindo a uma investigação sobre o maior mistério da existência humana. Hoje, vamos seguir os rastros dos homens que não morreram, não para satisfazer nossa curiosidade, mas para fortalecer nossa fé. Vamos descobrir que o arrebatamento não é uma ideia que surgiu no Novo Testamento, mas um padrão que Deus estabeleceu desde o Gênesis. Prepare-se, pois o que vamos aprender hoje pode transformar a maneira como você encara a vida, a morte e a eternidade. O mundo ordinário, para toda a humanidade, foi definido em Gênesis capítulo 3. Após a queda, Deus decreta a sentença a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Este é o ponto de partida. A morte não era parte do plano original. Ela é a consequência, o salário do pecado. O mundo ordinário é um mundo onde todos os gráficos de vida terminam da mesma forma. A história de Abel, o primeiro mártir, até Lameque, que viveu 777 anos, todos terminaram com a mesma frase: e morreu. Todos os heróis da fé do Antigo Testamento, Abraão, Isaque, Jacó e Davi, por mais grandiosos que fossem, enfrentaram este mesmo destino. Hebreus 11, a galeria da fé, nos lembra que muitos morreram na fé, sem terem recebido as promessas. A morte era a regra universal, a lei da gravidade espiritual. Você, eu, todos nós nascemos neste mundo ordinário, debaixo desta mesma sentença. A passagem pela porta estreita que Jesus ensina começa com o reconhecimento de que a porta larga leva à perdição, à morte. O mundo ordinário é o caminho largo. Todos estão nele por padrão. É preciso uma escolha consciente para buscar uma realidade diferente. Como a certeza da morte física impacta a maneira como você vive sua vida espiritual hoje? Você vive como se esta vida fosse tudo
ou como uma preparação para a eternidade. A chamada da aventura é um convite para uma vida radicalmente diferente, uma exceção à regra mortal. E o primeiro a aceitar esse chamado foi um homem sobre o qual a Bíblia fala muito pouco, mas o que ela fala muda tudo: Enoque. Em um mundo que, segundo Judas 14:15, estava mergulhado na impiedade, Enoque recebeu um chamado não para construir uma arca ou liderar uma nação, mas para algo mais íntimo e profundo: simplesmente andar com Deus. A aventura dele não era uma jornada para um lugar, mas uma jornada de relacionamento. O chamado era para uma intimidade tão profunda com o Criador que a própria natureza da existência pudesse ser alterada. A chamada de Noé foi para construir, para a salvação física. A chamada de Enoque foi para caminhar, para a salvação da própria morte. Deus tem chamados diferentes, mas todos começam com um relacionamento com Ele. Qual é o chamado específico de Deus para a sua vida, para o seu tempo? É um chamado para construir, para lutar ou para simplesmente caminhar em uma intimidade mais profunda com Ele? Antes de dar-lhes a grande comissão, a primeira chamada de Jesus aos discípulos foi simples: vinde após mim. A primeira aventura, a base de tudo, é o relacionamento. É o andar com Ele que nos qualifica para o ir por Ele. Se você deseja aceitar o chamado para uma caminhada mais profunda com Deus, comente: eu quero andar contigo. A recusa ao chamado é dramaticamente ilustrada não por Enoque, mas por sua geração. Judas nos diz que Enoque profetizou contra eles, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. A geração de Enoque, que vivia pouco antes do dilúvio, ouviu a chamada ao arrependimento através da vida e das palavras dele, e a recusou. Eles escolheram o caminho largo, a vida sem Deus. A recusa deles em andar com Deus resultou no juízo das águas. A aceitação de Enoque resultou em seu livramento da morte. A geração de Ló, em Sodoma, é um exemplo paralelo. Ló os advertiu sobre o juízo iminente, mas a Bíblia diz que ele foi tido por zombador aos olhos de seus genros. Eles recusaram o chamado para fugir e a consequência foi o fogo e o enxofre. A recusa ao alerta divino sempre precede o juízo. Os fariseus recusaram o chamado de Jesus, o próprio Deus, andando entre eles. Eles viram os milagres, ouviram os ensinamentos, mas seus corações estavam endurecidos. A recusa deles os levou a crucificar a vida, selando seu próprio juízo. A recusa ao chamado de Deus não é um ato neutro, é um ato que endurece o coração. Eu passei anos na igreja, mas meu coração estava longe. Eu ouvia os sermões, mas recusava o chamado para uma verdadeira intimidade com Deus. Minha vida era um caos. Só quando parei de recusar e comecei a andar com Ele de verdade é que a paz e o propósito vieram. O encontro com o Mestre, para Enoque, não foi um evento único como a sarça ardente de Moisés. Foi um estilo de vida. Gênesis 5:24 diz: e andou Enoque com Deus. Hebreus 11:5 nos dá o segredo por trás dessa caminhada. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois antes da sua traslação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. O encontro dele com o Mestre era diário, contínuo, por 300 anos. Andar com Deus significa alinhar seus passos, sua vontade, sua conversa com os de Deus. É uma parceria íntima. O Mestre que ele encontrou não era uma força distante, mas um companheiro de caminhada. Maria de Betânia, que se sentava aos pés de Jesus para ouvir suas palavras, encontrou o segredo de Enoque. Enquanto Marta estava ocupada com muitas coisas, Maria escolheu a boa parte, a intimidade com o Mestre. Essa intimidade é o que agrada a Deus mais do que qualquer serviço. Deus chamou Abraão de meu amigo.
A amizade deles foi construída sobre uma longa caminhada de fé e obediência. Andar com Deus é o caminho para a amizade com Deus. E Enoque foi o pioneiro desta jornada. A intimidade com Deus é uma escolha diária. Se você quer aprender a andar com Deus, siga este canal e comente "Companheiro de caminhada". E então, o limiar é cruzado da forma mais misteriosa possível. Após 300 anos de caminhada, a jornada de Enoque na Terra termina, mas não com um funeral. Gênesis 5:24 conclui dizendo: "E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou". Ele cruzou o limiar da existência mortal para a imortalidade, sem provar a morte. Foi um ato soberano de Deus. A intimidade dele se tornou tão grande que Deus simplesmente disse: "Enoque, estamos mais perto da minha casa do que da sua. Venha para cá". Ele foi o primeiro homem na história a ser arrebatado, o primeiro a cruzar o véu sem passar pelo portão da sepultura. A travessia do Jordão de Josué foi um cruzar de limiar para a conquista. O desaparecimento de Enoque foi um cruzar de limiar para a glória. Ele nos mostra que a meta final da nossa caminhada de fé não é a morte, mas o encontro face a face com Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, abrindo caminho para o Santo dos Santos. Enoque, pela fé, foi a primeira pessoa que Deus permitiu cruzar esse véu existencial como um prenúncio do que Cristo faria por todos nós. Se a história de Enoque inspira sua fé e te enche de esperança, curta este vídeo agora como um ato de fé na promessa de que Deus tem um futuro glorioso para aqueles que andam com Ele. Se a jornada de Enoque foi uma de intimidade silenciosa, a jornada de Elias foi de confronto público e poder. Suas provas foram monumentais. Ele enfrentou a fome que ele mesmo profetizou, confrontou o rei Acabe e a rainha Jezabel e desafiou 850 profetas de Baal e Azerá no Monte Carmelo. Seu aliado mais próximo foi Eliseu, a quem ele mentoreou para continuar seu ministério. Seu inimigo era o espírito de idolatria e apostasia que dominava Israel. Elias não andou silenciosamente. Ele foi um trovão, uma voz de fogo, preparando o caminho para um tipo diferente de partida. A batalha de Davi contra Golias foi um confronto público que definiu uma nação. A batalha de Elias no Carmelo foi semelhante. Ele se levantou sozinho contra o sistema, provando que um com Deus é maioria. A vida de Elias foi uma série de provas que demonstraram o poder de Deus sobre os deuses falsos. Mas até mesmo este poderoso homem de fogo teve seu momento de profunda fraqueza e desespero. Escondido debaixo de uma árvore, ele pediu a morte. Como Deus respondeu a este pedido? Não da maneira que Elias esperava. A resposta de Deus revela um segredo sobre como Ele nos trata em nosso esgotamento e nos prepara para a nossa maior glória. Quem é o seu Eliseu? Marque nos comentários alguém que você está mentorando ou que te mentoreia na fé. A aproximação da escuridão para Elias acontece logo após sua maior vitória. Ameaçado de morte por Jezabel, ele foge para o deserto. Em 1 Reis 19, o vemos debaixo de um zimbro, exausto, deprimido e sozinho, orando: "Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida". Este é o poderoso profeta no fundo do poço. A escuridão para ele foi o esgotamento físico, emocional e espiritual. Ele se sentia um fracasso, acreditando ser o único que restou. Foi na caverna do Horebe que Deus o encontrou, não com fogo ou terremoto, mas com uma voz mansa e delicada. Jonas, dentro do grande peixe, também estava em sua caverna da desistência. Foi no lugar mais escuro que ele finalmente se voltou para Deus em oração. Deus frequentemente nos permite chegar ao nosso limite para que possamos descobrir a suficiência dele. O próprio Jesus enfrentou a escuridão da angústia, suando gotas de sangue e orando: "Pai, se queres, passa de mim este cálice". Se até mesmo os maiores heróis da fé e o próprio Filho de Deus enfrentaram a escuridão, nós também enfrentaremos. A questão não é evitar a escuridão, mas encontrar a voz de Deus nela. Se você já passou por um deserto ou está em um agora, curta este vídeo como uma oração, pedindo para ouvir a voz mansa e delicada de Deus. A provação suprema para Elias foi sua partida. Após ser restaurado por Deus, ele continua seu ministério e prepara Eliseu. Chegou o dia de sua transladação. Em 2 Reis 2, enquanto ele e Eliseu caminham, de repente, eis que um carro de fogo,
com cavalos de fogo, o separou um do outro, e Elias subiu ao céu num derremoinho. O homem que pediu a morte recebe o livramento da morte da forma mais espetacular imaginável. Se a partida de Enoque foi um sussurro, a de Elias foi uma sinfonia de fogo e poder. Foi um testemunho público e inegável do poder de Deus sobre o último inimigo. A transfiguração de Jesus foi uma prévia da glória celestial. E quem estava lá falando com Jesus? Moisés, que morreu, e Elias, que não morreu, ambos representando a totalidade do Antigo Testamento, testemunhando do Cristo que viria para vencer a morte de vez. O fogo na Bíblia frequentemente é um símbolo de juízo e purificação, mas para Elias, o fogo foi o veículo de sua glorificação. Isso nos mostra que o mesmo poder de Deus que é juízo para os ímpios é salvação e glória para os justos. Declare sua fé no poder de Deus. Repita em voz alta: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A recompensa aqui é a revelação de um padrão. Com Enoque e Elias, Deus estabeleceu um precedente. Ele mostrou à humanidade 2 vezes que a morte não é o destino final e inevitável para seus servos fiéis. A recompensa é a esperança. A semente da doutrina do arrebatamento foi plantada. Mas ainda havia uma pergunta: como? Como homens pecadores, mesmo os mais fiéis, poderiam ser qualificados para uma glória tão pura? Enoque e Elias eram a sombra. A substância ainda estava por vir. A recompensa deles foi apontar para uma recompensa ainda maior. A Arca da Aliança era a sombra da presença de Deus. O templo era uma sombra. Os sacrifícios de cordeiros eram sombras. Tudo no Antigo Testamento era um padrão que apontava para uma realidade maior. Enoque e Elias eram sombras vivas do arrebatamento, apontando para a realidade que seria revelada em Cristo. Jesus prometeu que enviaria o Consolador. Essa foi a recompensa para sua ascensão. A recompensa para nós, por crermos, é a habitação do Espírito, que é o penho da nossa herança, a garantia de nossa futura redenção e arrebatamento. Se você é grato por Deus revelar seu plano através de padrões na Bíblia, comente: grato pela revelação. E aqui, a jornada dá uma virada crucial e paradoxal. O caminho de volta para a humanidade poder experimentar o que Enoque e Elias experimentaram exigiu que o terceiro homem, o mais importante de todos, fizesse o oposto deles. Ele teve que morrer. Jesus Cristo, o Filho de Deus sem pecado, não podia simplesmente ser arrebatado. Hebreus 2,14 nos diz o porquê. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus teve que entrar no território do inimigo, a própria morte, para derrotá-lo de dentro para fora. Sua morte não foi um acidente. Foi a missão de resgate. O sacrifício de Isaque foi interrompido e um cordeiro foi provido. Mas no Calvário, não houve substituto. O próprio Cordeiro de Deus, Jesus, foi o sacrifício. Seu caminho de volta para nós foi através da cruz. A sentença em Gênesis era: ao pó te tornarás. Jesus, em sua morte e sepultamento, cumpriu essa sentença por nós. Ele desceu ao ponto mais baixo para que pudesse nos elevar ao ponto mais alto. A ressurreição aqui é a vitória total. Após 3 dias no sepulcro, Jesus ressuscitou, provando seu poder sobre a morte. E 40 dias depois, como descrito em Atos 1, ele ascendeu aos céus. Sua ascensão é diferente da de Enoque e Elias. Enoque foi tomado. Elias subiu num redemoinho, mas Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ele subiu por seu próprio poder, como o rei vitorioso retornando ao seu trono. Ele é, como 1 Coríntios 15 diz, as primícias dos que dormem. Sua ressurreição e ascensão são a garantia e o poder por trás da nossa. A ressurreição de Lázaro foi um milagre temporário. Lázaro morreu de novo. A ressurreição de Cristo foi definitiva e eterna. Ele é a ressurreição e a vida. A ascensão dele é a prova de que a obra está consumada e a vitória é completa. O que precisa reviver em nós é a compreensão de que nossa esperança não se baseia em um desejo,
mas em um evento histórico. Cristo ressuscitou e ascendeu. Por causa disso, e somente por causa disso, a esperança do arrebatamento é uma certeza. O elixir, a verdade transformadora que Jesus nos traz com sua ascensão, é a promessa do nosso próprio arrebatamento. É a aplicação final do padrão de Enoque e Elias para toda a igreja. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo nos entrega o elixir, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O elixir é este. A vitória de Cristo é a nossa vitória. O destino dele é o nosso destino. A grande comissão é a nossa responsabilidade enquanto esperamos. Não esperamos passivamente. Partilhamos este elixir, esta boa nova, da vitória sobre a morte com um mundo que vive no medo dela. O arrebatamento é a nossa esperança bendita, mas a evangelização é a nossa tarefa urgente. Então, o que aprendemos? Aprendemos que Enoque é o modelo da nossa caminhada. Uma vida de intimidade que agrada a Deus. Elias é o modelo do nosso testemunho. Uma vida de poder que confronta as trevas. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a razão pela qual nossa caminhada e nosso testemunho podem culminar em glória. Sem a morte e ressurreição de Cristo, as histórias de Enoque e Elias seriam apenas anomalias. Com Cristo, elas se tornam a promessa. A pergunta para você hoje não é apenas se você acredita no arrebatamento, é se você está vivendo a vida de arrebatado agora. Você está andando com Deus como Enoque? Você está se posicionando contra a idolatria do nosso tempo, como Elias? Sua vida está escondida em Cristo, aquele que venceu a morte? A preparação para o arrebatamento não é olhar para os céus com um telescópio, é caminhar com o Rei, com um coração rendido. É hora de vivermos à luz desta esperança. Repita comigo com convicção. Eu vencerei a morte em Cristo. O Espírito Santo está reacendendo na igreja a bendita esperança do retorno de Cristo. Em meio ao caos, às guerras e rumores de guerras, Deus está nos lembrando que este mundo não é o nosso lar definitivo. Ele está nos chamando para vivermos como cidadãos do céu, como peregrinos que aguardam a trombeta soar. Este não é um tempo para desânimo, é um tempo para purificação, para vivermos de forma sóbria, justa e piedosa, aguardando nosso glorioso encontro. Enoque nos ensina a como viver. Elias nos ensina a como servir. Jesus nos mostra como vencer. E juntos, eles nos mostram o plano de Deus para escapar da corrupção deste mundo e da própria morte. A promessa é real. A trombeta soará. Esteja preparado. Se esta mensagem sobre a vitória sobre a morte fortaleceu a sua fé, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Queremos continuar a te equipar com a esperança sólida da Palavra de Deus. A revelação de amanhã pode ser a que você mais precisa ouvir. Muitas pessoas vivem com medo da morte sem saber que há uma saída. Seja um portador de esperança. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam ouvir sobre a vitória de Cristo. E comente abaixo, #Maranata, vem Senhor Jesus, para se juntar àqueles que apressam e amam a sua vinda. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18.